Muito bem, de volta para o terceiro bloco do Gazeta Entrevista. E agora eu converso com o presidente do Conselho Estadual de Cultura do Acre, Adalberto Queiroz. Ele vem nos falar sobre o Encontro Nacional dos Conselheiros de Cultura, dos presidentes dos conselhos, que vai acontecer no Rio Grande do Sul. Para quando? Boa noite. Boa noite, satisfação estar aqui com você. Satisfação é nossa. E o nosso encontro de conselhos de cultura do Brasil vai acontecer em Canela, Rio Grande do Sul. Esse foi um convite muito especial feito pela coordenação da Festa Nacional da Música, que já está na sua 10ª edição, e por entender que os conselhos de cultura em todo o país estão diretamente ligados às atividades artísticas, notadamente. Então, foi feito esse convite para que acontecesse dentro da Festa da Música. Que é esse mês agora, né? É este mês agora. Começa dia 20, de 20 a 23 de outubro. E certamente vão ser discutidos assuntos relacionados à cultura, à política cultural e as diretrizes para as políticas de investimento nesse setor tão importante. Como é que o senhor avalia hoje a política cultural aqui no estado do Acre? Olha, nós tivemos muitos avanços. Nosso conselho ele foi criado pela Constituição de 1989 e de lá para cá demorou algum tempo para ser instalado. Só verdadeiramente em 2005 é que ele é instalado, ele passa a acontecer. O conselho é um espaço de convivência, um espaço de diálogo e intermediação entre os interesses da sociedade civil e de quem governa. Então, há um modo paritário, metade do conselho pertence à sociedade civil e metade das instituições públicas que representam o governo. Tem sido embates muito interessantes e até certo ponto harmônicos, e a gente tem avançado muito, muitas conquistas. Nosso trabalho nesse meio tempo foi visitar todos os municípios acreanos para a instalação dos conselhos municipais de políticas culturais, que é a ponta do Sistema Nacional de Cultura. A grande novidade nas últimas décadas foi a implementação das leis de incentivo à cultura, e elas obrigatoriamente direcionam recursos para a área cultural. E nesse aspecto, como é que o senhor avalia? Avançou mesmo? Avançou, a gente vem gradativamente, primeiro com a lei de incentivo à cultura do estado do Acre, e depois foi criado o Fundo Estadual de Cultura, e a gente resolveu deixar a lei um pouco de lado. Todos os recursos, cerca de 2,5 milhões anuais, são destinados ao Fundo Estadual de Cultura. E esse fundo é quem gere todos os editais que são feitos, o próprio edital de fomento à cultura, e a gente tem edital de culturas indígenas, outros editais para iniciantes, e a gente tem, quer dizer, edital de pequenos apoios. De certa forma, hoje todos os segmentos da cultura, não só os segmentos artísticos, mas de outras, o Acre tem acesso a esses recursos. Historicamente, já foi muito mais forte, eu diria, em alguns aspectos do ponto de vista cultural. Por exemplo, nas décadas de 70, 80, o movimento musical, o movimento teatral era muito presente, havia uma gama de estudantes que eram muito engajados. O senhor acha que falta um pouco disso na atualidade? De certa forma, parece que a evolução tecnológica nos traz a televisão com grande evidência, muito presente, na vida da gente. O computador, hoje o celular, e os jovens estão ocupados muito dessas novas mídias, essas novas tecnologias, novas descobertas, novas formas de comunicação, e talvez esse seja o fato porque a gente não tem aquele movimento que a gente tinha, que o pessoal suava a camisa, a gente não tinha os investimentos que a gente tem. Quem fazia cultura hoje, fazia na raça. Fazia, né? Por amor. A arte, e se fazia muito bem, né? E isso que a gente avalia, teatros, o nível dos espetáculos, né? As produções musicais aqui.
A gente trocando por miúdo, hoje a gente tem também muita produção, só que a gente não tem aquele grito, aquele movimento que se unia, que ia fazer teatro nas ruas, protestava contra isso, contra aquilo. É porque estava muito ligado à política também. Né? Também. Sempre as artes estiveram na vanguarda desses acontecimentos, elas empurravam para abrir caminhos para novas perspectivas. E nesse sentido, a gente aplaude ainda aquelas coisas que aconteciam em anos 70 e 80. Que eu observo também é o nível da produção artística, né? Porque a gente tem um mercado consumidor, tem a cultura de massa, a indústria cultural e tem uma grande demanda por algo relativamente descartável do ponto de vista de produto cultural e tem a arte elaborada, pensada, a arte que é um trabalho muito mais profundo. Como é que o senhor faz esse paralelo entre o que se produz de um lado e de outro e o público que muitas vezes não sabe nem distinguir? Tem artista como jogador de futebol, tem um jogador de pelada, tem aquele que está lá, que não chega nem à média jogando em alguns campeonatos e tem outros que são um top. E a gente considera o artista assim também, porque a capacidade de criação, a capacidade de organização, de articulação, de conquista de espaços e de mercado, isso é uma coisa de cada um artista, tal qual é o seu processo criativo, a sua capacidade de criação, o seu jeito de olhar o mundo e de colocar na sua arte aquilo que é, aos olhos do público, o atrativo, aquilo que é realmente, aquele que chama a atenção, aquela obra carregada de estética. E a gente tem muitos artistas bons nesse sentido. Quais áreas o senhor vê assim com um grande potencial aqui? Eu acho que as artes plásticas evoluiu muito, o artesanato evoluiu muito, o cinema está evoluindo, a música, apesar da gente não ter aquele movimento, aquela associação, o sindicato, ou a cooperativa, né? Mas a gente vê que tem muitos artistas, já com esmero, muitos que participaram de escolas, aqui mesmo em Rio Branco, você vê que tem a escola de música do Estado, tem a usina de arte das pessoas também, tem um trabalho elaborado sobre música, sem contar as outras escolas que a gente tem aí. E do ponto de vista da formação cultural e da formação de plateias, enfim, de se trabalhar, né, do ponto de vista de se preparar as pessoas para um bem, que é o bem cultural. Bem cultural. Sinceramente, o público hoje é mais exigente, né? É um público que não vai para qualquer coisa, não está disposto a isso. E cabe o artista, cabe aquele que está cotidianamente fazendo os seus trabalhos, mergulhar no campo da pesquisa, procurar fazer um trabalho mais organizado, né? Procurar fazer os seus trabalhos em cima, inclusive, de projetos, para que ele possa se profissionalizar cada vez mais e possa levar um público a ver um espetáculo que encha os seus olhos e que corresponda com as suas expectativas. Também é importante fazer essa relação da cultura com a educação, né? Porque deveria, não sei em que grau, aí é uma discussão muito profunda, mas está presente na educação desde o ensino básico, né? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente começou, eu, por exemplo, sou do audiovisual, nos anos 70, os primeiros filmes que a gente fez já foi indo para essa escola, porque já entendia que a escola, com essas iniciativas culturais, cada obra é carregada de temáticas, das leituras do lugar onde os estudantes vivem, e foi muito bacana a gente trabalhar nos anos 70 e 80, assim também os músicos iam para as escolas, o teatro, todas essas artes, elas foram para dentro das escolas. Hoje não sei por que elas não estão tão presentes como estavam nos anos 70 e 80. E essa contribuição ela é muito eficaz. Hoje, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi alterada e tem um item que torna obrigatória as escolas públicas terem mensalmente 2 horas dedicadas ao cinema brasileiro, para se trabalhar essas temáticas, essas leituras diversificadas que a gente tem no país, né? Sem excluir, evidentemente, o nosso estado, a região amazônica. E isso é uma coisa extremamente gratificante para todos nós, porque quando o Estado começa a fazer políticas
e que inclui as artes no currículo educacional, isso nos traz a perspectiva de uma educação cidadã. E é isso realmente que as crianças e adolescentes estão precisando, é de educação cidadã, aquela que sai das quatro paredes, leva o estudante para olhar um pouco aquilo que está ao seu redor, conhecer a sua realidade, fazer as leituras da sua realidade, ter discussões sobre essas temáticas. Aí você dá uma formação mais eficiente para o aluno, porque muitas vezes acontece assim, o aluno vai estudar tudo que é da Grécia, de Roma, etc e tal, e chega na universidade realidade, né? Não conhece nada da sua própria realidade. De fato. E para a gente fechar, nesse encontro que vai acontecer lá no Rio Grande do Sul, com os presidentes dos conselhos estaduais, a gente começou a conversar sobre esse assunto. Na opinião do senhor, qual vai ser a temática mais forte? O que tem que se falar daqui para frente a respeito de cultura no Brasil e na Amazônia? Olha, já foi feita uma carta de princípios pelo Conecta, que é esse fórum de presidentes de Conselho do Brasil. Essa carta de princípios vinha a ser um documento em que todos os conselhos estaduais e os municipais vão mergulhar o seu estudo nela para se tentar fazer conselhos que se pareçam em todo o Brasil com os mesmos, operem do mesmo modo, a sua composição seja equivalente a todos do Brasil, as suas lutas também, o seu formato. E aí a gente também teve a grata surpresa de ter feito uma eleição no mês agora de julho do novo presidente do Conecta, que é esse fórum, e por questões de desarticulações desse conselho, ele deixou de ser presidente do Conselho de Goiás e aí teve que sair da direção do Conecta. E esse encontro agora em Canela vai ser para se eleger um novo presidente da instituição e para a gente discutir, evidentemente, outros temas que diz respeito às lutas dos conselheiros que representam a sociedade civil e o governo nesses embates, né, que a gente vive atualmente no país e que é necessário avançar em muitas questões ainda da cultura para que se tenha um país linkado, uma sociedade que se beneficie ao máximo dessa aura de produções que são muito maravilhosas, que no fim a sociedade lá, o povo tem que ter acesso, quanto mais melhor. E outra grata surpresa foi que a direção da Festa Nacional da Música incumbiu a cada um dos presidentes de conselhos estaduais levar um artista, um cantor, porque é a Festa Nacional da Música. E daqui do Acre, quem será o escolhido? A gente já escolheu, é o cantor Alberan Moraes. Conheço, meu amigo pessoal, lá de Cruzeiro pessoal. É uma pessoa que tem uma obra que retrata bem a Amazônia, a sua terra. Muito bom caráter e de um talento excepcional. O Alberan está chegando amanhã aqui em Rio Branco e viaja domingo comigo para Canela para participar dessa Festa Nacional da Música. É ele, o músico que vai nos representar. É claro que nós temos muitos músicos bons, mas no momento que ocorreu, e foi um consenso dentro do Conselho Estadual de Cultura, inclusive essa foi uma colocação feita pelo Lenin Alencar, pelo Dalmi, e aí o Conselho acatou logo, porque conhecendo o trabalho do Alberan, da organização do seu trabalho, do talento que ele tem, então é uma pessoa que com certeza vai nos representar muito bem. Muito bem. Conversei aqui com Adalberto Queiroz, presidente do Conselho Estadual de Cultura, falando desse assunto e também tocando nesse tema da reunião que acontece com todos os presidentes de conselhos, agora a partir do dia 19, lá em Canelas, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Eu agradeço, voto de sucesso continuado. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigado por sua audiência. O Gazeta Entrevista de hoje termina aqui. Para você, um forte abraço, uma ótima noite e até amanhã.